Olá, ouvintes! Esse é o Deep Dive Podcast. Eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso. E como vocês já sabem, não queremos hoje falar sobre os 4 segredos do sucesso, não queremos falar sobre como fazer gestão por OKRs ou sobre como vender mais utilizando frameworks de venda do momento. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e também sobre as grandes verdades inconvenientes desses convidados maravilhosos que passam por aqui. Estou hoje aqui com Marcelo Nóbrega, consultor, investidor anjo, conselheiro de startups e muito mais. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Marcelo hoje. Tudo bom? Tudo jóia. Ainda bem que você não me convidou para falar dos 4 segredos do sucesso, porque eu acho que eu não ia ter o que te contar. Sigo buscando também, sigo buscando. Como o pessoal aqui já sabe, o pessoal já está acostumado, a gente começa esse podcast falando sobre nossos valores individuais, aqueles Tá, valores que boa. acabam guiando as nossas decisões ao longo da nossa vida. Você tem esses valores definidos para você? Conta um pouquinho sobre isso. Então, Mergulhão, eu sei que você tem, né? E muita gente tem, ou diz que tem, e fala muito sobre isso, assim como se fala de propósito também, né? Que a pessoa é guiada a propósito. Eu acho isso maravilhoso, é sensacional quando a pessoa consegue identificar e consegue realmente ser coerente e tomar decisões de forma criteriosa, acompanhando seu propósito e seus valores, né? Mas eu não tenho certeza se eu conheço até hoje, se eu consegui conhecer meu propósito e exatamente o que são meus valores. Acho que eu tenho algumas coisas que me guiam, né, que me orientam, que eu tento ser aderente, mas ter a disciplina e dizer que eu sempre sigo e sempre uso os meus critérios para a tomada de decisão ou direcionar a minha vida, eu acho um pouco difícil. Eu acho que eu não consigo, não. Mas talvez se você me perguntasse de situações específicas, talvez eu consiga direcionar. Mas, como você me deu uma cola, eu vou usar, eu vou usar essa cola, porque aqui tem algumas coisas que fazem sentido para mim, né? Aham, Então vou pegar 3 aqui do que você legal. me deu como leitura prévia, né? E engraçado que quando essa cola, não fui eu que inventei, né? A gente pega as coisas e vai tentando melhorar, né? Sim, Então, sim, pega coisas sim, sim. existentes e vai tentando Exatamente. melhorar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu também não tinha esses valores claros para mim. Eu só passei a tê-los depois que eu fiz, por acaso, um workshop, onde das partes desse workshop, a proposta era você. Você era participante do Eu era workshop, você não estava participante do workshop. facilitando. É. Exato, eu era participante do workshop. E aí eles me deram uma lista muito parecida com essa, né? E a ideia era você selecionar e contar casos, né, que se linkavam com esses valores. E aí depois desse workshop é que eu passei a ter muito claro para mim quais eram os E, valores. e, Então eu precisei de um momento, né? Não foi uma e qual era eureka, o assim. objetivo desse momento? O que, que eles queriam provocar em você? Esse workshop depois, ele era baseado no livro da Brené Brown, Tá, né, A Coragem de Ser Imperfeito, e aí ele queria depois identificar armaduras, né, que você poderia ter, as mesmas armaduras que estão listadas no livro, né? E tá. aí parte dessas armaduras, elas são criadas a partir dos valores que a gente está tentando defender para nós, né? Então era uma parte do processo do workshop. Não, excelente. Eu nunca li o livro da Brené Brown. Mas fica Mas uma, não tem problema, tá fica tudo uma dica. certo. Não, fica uma dica, em algum momento eu posso dar uma olhada. Aham. O pessoal, bom, já viram, né? Eu inverti um pouco a coisa aqui e eu comecei a fazer perguntas também, né? Porque trabalhei muito tempo em recursos humanos, então eu sempre entrevistei gente e eu também tenho um podcast, né? Então eu também gosto muito de entrevistar pessoas e sou curioso pra caramba. Vai tá na descrição aqui do evento, do episódio, gente, não Ah, só, legal, não vamos só o colocar. podcast, né, o Você Está Contratado, quanto outras informações também sobre o Marcelo Nóbrega vão estar aqui na descrição do episódio. Legal, legal. Então, vamos lá. Eu comento, obviamente, quando a gente faz podcasts, né, e não foi diferente aqui, a gente combina, não combina, né, mas a gente alinha, né, direcionalmente, assim, o que vai rolar e tal. E eu falei pro Mergulhão, ele me mandou algumas perguntas que ele talvez viesse a me fazer aqui, e eu disse para ele, caraca, tá difícil pra caramba isso aqui, Mergulhão, você vai me fazer pensar. E fez mesmo. Então, já participei de alguns, né, outros podcasts, já fui entrevistado e tal, mas você realmente me deu umas coisas para parar e pensar aqui. Então, valores. Realização. Isso aqui eu acho que é verdadeiro na minha vida, tanto pessoal como profissional. Obviamente, eu acho que na profissional muito mais. Aliás, eu venho de uma geração em que o profissional tinha importância até maior, muitas vezes, nas nossas vidas, do que o pessoal. Então, é fazer algo e ter a satisfação de ver algo concreto, identificar um problema, encontrar uma solução, implementar essa solução e ter o prazer de ver aquele problema resolvido. Isso para mim é muito legal. No trabalho, então, e principalmente nas empresas onde passei, que sempre foi muita gente, né? Então tem um impacto assim
E eu acho que isso talvez seja um outro valor, né? Tanto a realização e o impacto em outras O pessoas. impacto, né, que É, você é, conseguiu gerar, né? é. Aí tem outro aqui, evolução, crescimento, progresso. Eu acho que isso também foi sempre verdadeiro na minha carreira profissional. De construir, de sempre buscar algo mais e maior e mais complexo como uma oportunidade de aprendizado e de teste para mim, né? Então, e isso se deu na minha carreira, né? Eu fui crescendo sempre, mudei de empresa algumas vezes, mas sempre crescendo de posição e de empresa e mudando de setor de atividade. Então, mudar de setor de atividade também quer dizer isso, né? De ter que aprender um outro negócio. Ter que aprender a trabalhar com uma outra equipe, uma outra cultura, outras pessoas, outros produtos ou serviços e tal. Isso também, então, para mim, isso é como eu estou traduzindo evolução, né? Como um valor. E eu levo isso pro relacionamento com pessoas também, né? Eu estou sempre motivando as pessoas a fazerem mais e melhor, e a estudar, a ousar e viajar, e fazer coisas que eu acredito que vão contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas, tá? Então, a evolução não é só meu, é no que eu vejo ao meu redor também. Uhum. E comunidade também. Aí tem outras coisas que podem vir aí também de como é que isso se desdobra no sentido maior, assim, do em volta de mim. E tem um outro na lista aqui que é liberdade. Então, acho que eu sempre fui meio rebelde de querer fazer as coisas da minha maneira e autonomamente, né? Eu fazer. E, e isso para mim é uma sensação assim de liberdade, né? Do poder, do querer e do poder e do conseguir fazer. Sempre gostei de viajar muito pelo mundo e ir para lugares, né? Assim, ao ar livre, aberto e tal. Isso também, de certa forma, eu entendo como liberdade, né? De ter amplidão de movimentos. Uhum. E da forma como você falou aqui, também conecta um pouco com a autenticidade, né? Com ser autêntico. A gente vai acabar falando sobre isso um pouquinho hoje. Vamos, acho que sim. Você quer falar sobre isso agora ou depois? Porque tem uma armadilha nessa história aí também, Tem uma de armadilha? ser autêntico. Não, então vamos lá aqui. Como é que você equilibra, né, a necessidade de ser autêntico com as expectativas do papel de liderança que você ocupou, né, historicamente aí na sua Tá, carreira? tá. Isso, falar brevemente assim sobre liderança, né? Desde a minha primeira posição no mundo corporativo, eu sou líder de equipes, né? Então Uhum. isso aconteceu muito cedo para mim. Você foi literalmente um líder profissional, né? No Fui, sentido, fui, fui, fui. caiu no mercado já fazendo isso. Já, sim, já me deram pessoas. Eu já tinha uma equipe de 3 pessoas, assim, no meu Aham. primeiro papel, já. É. E fui aprendendo isso na marra, né? Que também não tem exatamente uma escola, né? Você pode ouvir algumas coisas, ver outras experiências e discutir a respeito, mas o fazendo é que realmente vai te ensinar, né? Então, o ser autêntico, e aí eu estava pensando também, o ser autêntico e viver as expectativas que as pessoas outras têm de você no papel de líder, né? Uma coisa que é muito verdade é que como líder, você é observado a todo momento. É observado pelos teus liderados, pelos teus pares e pelo resto da empresa de forma geral, assim. Tá todo mundo vendo, porque imaginam, né? Essa pessoa chegou numa posição de liderança, eu quero chegar lá também, então eu vou copiar, vou imitar, vou fazer coisas semelhantes. Ou se for um mau líder, né? Não vou. Aí entra uma confusão assim também, né? O cara é mau líder, mas cresceu, né? Então copio e sou mal, como ele também ou não, né? Uhum. Também. Aí entram uns paradoxos assim do mundo corporativo. E aí, pensando dessa maneira, eu, refletindo, olhando para trás, eu acho que eu nunca tentei viver as expectativas que tinham de mim numa posição de liderança. Fui autêntico, né? E ser autêntico é bom, porque você se torna previsível no seu comportamento. Isso acaba gerando confiança, que você não vai surpreender ninguém. As pessoas vão precisar adivinhar por que você está fazendo alguma coisa ou você está falando alguma coisa, porque você é coerente no pensar, no falar e no agir. E isso é bom porque gera essa previsibilidade que gera a confiança das pessoas para contigo. Mas o autêntico também pode cobrar seu preço. Se você não pensar em como as outras pessoas estão te vendo, como Uhum. elas estão interpretando e como elas estão se sentindo, e você não adequar estilo de comunicação para essas outras pessoas também. Que no papel de líder é necessário saber navegar os ambientes diferentes
e adaptar os seus estilos de liderança. Aí fica uma referência para o pessoal aqui, né? Então, o estilo de liderança, você tem o Daniel Goleman, como uma literatura legal para você ver. Ele prevê, ele estudou e desenha 6 tipos de liderança diferentes. Cada um de nós recai em um específico predominantemente, e há situações mais adequadas para cada um daqueles 6 estilos, mas o truque é você reconhecer a situação e navegar entre os diversos estilos conforme a necessidade, né, o contexto em que você está inserido. Então, resumindo, né, voltando no tudo aqui que eu falei, é, eu prefiro pessoas autênticas, mas pode cobrar seu preço, né? Uhum. Ou se tornar assim, um sincericídio. E aí podem sair umas verdades potencialmente canceladoras. Exatamente, é isso. É isso. Resumindo, muito Exato. bem, isso aí. Eu gostei muito do que você falou do pensar, falar e agir, porque é uma. Para mim, eu percebi, né, acho os momentos mais angustiantes da minha vida, e tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, eram quando eu não estava com esses itens alinhados, né? Então, Uhum. e assim, quando você vai estudar um pouco mais, você tem até o anterior, né, que é o sentir, né? Sim. Sentir, né, pensar, falar e agir, né? Mas quando eles estão todos alinhados, são momentos em que eu tô autêntico, né? E para mim eu estou num movimento natural, né? Quando um desses está desalinhados, para mim me gera angústia, e eu ter consciência disso foi uma coisa que me permitiu navegar melhor e me perceber até quando eu estava tentando gerenciar essa autenticidade, né? E fazer uma coisa diferente daquilo que eu realmente achava que deveria fazer. Falando de valores, quando você os conhece e os tem alinhado, você toma decisões mais rapidamente, né? Uhum. E vive melhor com as consequências dessa decisão também. Foi o que eu percebi na minha vida, assim, Então, historicamente. pode ser duro, pode ser ruim em algum momento, mas depois você, né? Putz, não, mas era isso mesmo, né? Uhum. Então, assim, como líder de recursos humanos de grandes empresas, um dos valores que eu tinha é, e falando de políticas, né? E falando de decisões no mundo corporativo, eu privilegiava decisões para o bem do maior número de pessoas, versus exceções que beneficiariam apenas uma pessoa. Uhum. Pensando no mundo mais antigo aí um pouquinho, né, entre aspas, esse antigo, né, mas onde a gente tinha ambientes mais homogêneos de trabalho. Então, quando alguém cria alguma exceção a alguma regra, alguma política, algum benefício, alguma decisão, processo, em vez de eu fazer a exceção, eu preferia olhar para a política, para o benefício, questionar a política, e se eu achasse que tinha que mexer para acomodar aquela exceção, eu não acomodaria a exceção de apenas uma pessoa, mas eu mudaria a política para contemplar aquela pessoa e outras naquela mesma situação também, né? Uhum. Mas o indivíduo versus o grupo, eu privilegiava o grupo nas minhas decisões, né? Mas, né, como resultado, eu muitas vezes inseria aquele indivíduo e outros que ele representava, né, naquele grupo, né? Porque na verdade eu estava excluindo um pedaço. Uhum. Então, um dos critérios, uma das maneiras assim, de pensar no trabalho é essa. Legal. E aí, falando também dessa necessidade de ser autêntico, né, tem uma outra pergunta que se conecta muito com essa, que é aquela da transparência, né? Quais os limites da transparência, né? Quando é que é uma comunicação aberta e honesta, né, que tem a ver também com autenticidade, né, com a sua equipe e outras partes interessadas, quando que é conveniente ser totalmente transparente e quando que não é, Tá. né? E como isso se conecta ali com a sua autenticidade, com as necessidades de departamentos gigantescos, que foram aqueles que você gerenciou. O... Eu entendo para você ter uma equipe de alta performance, o primeiro requisito é a confiança, é construir confiança. E você constrói confiança sendo transparente nas suas comunicações. Uma vírgula que eu colocaria é o papel do líder. Existe o líder por uma razão, né? E uma delas é, para mim, levar a comunicação do tamanho necessário no tempo correto para a equipe, para as pessoas. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é ser um anteparo, ser um filtro para a equipe naquilo que você precisa segurar para você, porque passando para a equipe vai gerar um estresse desnecessário e vai desviar
a equipe do seu propósito, do seu objetivo e entrega que tem que fazer dentro de um determinado período de tempo. E o que não quer dizer esconder. Então, confrontado com alguma coisa que o pessoal está ouvindo, sabendo e eu não estou comentando, obviamente a gente naquela hora abre, né? Mas é mais de time mesmo, de aguentar algumas coisas e comunicá-las mais na hora de que se torna necessário. É um pouco o que se diz no exército americano, assim, on a need to know basis, né? Baseado na necessidade de saber, você vai comunicando. Mas acontece tanta politicagem e atritos e indecisões, né? Ou volta-se atrás em algumas decisões no mundo corporativo, que isso é prejudicial à performance das pessoas, né? Então, é esse tipo de coisa que eu estou dizendo que, né, no timing correto e na necessidade é que você, como líder, vai avaliar, julgar e vai passar para a equipe no momento certo. E você meio que blinda a equipe dessas bizarrices todas para que eles consigam focar naquilo que eles fazem de melhor. Boa, legal. E eu escutei feedback positivo sobre isso, né? Então, a Uhum. minha equipe, as equipes que eu tive sabiam disso e várias vezes eu ouvi isso como feedback positivo, né, e agradecimento, né, de que bom a gente conseguia trabalhar sossegado porque você nos cobria, Uhum. aguentava o rojão pra gente. E, enfim, realizava de fato esse filtro, né? E É. passava para baixo na medida do que se fato E era segurava, necessário. matava no peito, defendia a minha equipe, exatamente. Uhum. Blindava. Uhum. Em alguns níveis, né? É. E sobre mad skills, Aham. aqueles skills loucos e diferentes que você pode trazer de vários momentos aí da sua vida, pode ser hobby, pode ser, enfim, de outras coisas que você Por que acabou. que a palavra médico? É loucos, Por que que é skills louco loucos. assim? Mas por que louco? Porque não são não ortodoxos, digamos Aham, assim. aham. Não tão Exato. na Então, linguagem comum, na assim, linguagem o comum, pessoal. Aham. podem vir, por exemplo, de esportes, né? O que que você tem? É Qual que é o teu? o meu, eu tenho tanta coisa maluca na vida, mas Eu não tenho talento nenhum pra música. ah, Você toca algum não, instrumento? não, não, Também não. não? Eu Também não? canto no karaokê, Pô, legal. né? No karaokê Bom, eu canto. mas no nível Eu bom. gosto de karaokê com banda. Ah, porque a banda camufla. Não, não, a banda é mais difícil. Mas o legal de cantar karaokê com banda é porque tem uns karaokês super famosos aqui no Rio, Aham. né? E eu já, várias vezes eu levei gente da minha equipe lá para ir lá cantar comigo. Então rola um fator de integração. Pô, legal, legal. Muito legal. Mas tem outros assim, né? Então, por exemplo, coisas que eu desenvolvi ao longo da vida que não necessariamente são no hobby, né? Mas que eventualmente eu desenvolvi fora da empresa. Vou dar um exemplo. É, Meu pai, cuidado, pai, quando você estiver ouvindo isso. Meu pai é um cara procrastinador em resolver coisas, Tá. né? Então tem muitas coisas que ficaram sendo empurradas com a barriga. Na história, assim, desde uma construção, uma obra, enfim, várias coisas da vida dele que ele foi empurrando com a barriga. E aí, em determinado momento da vida, eu percebi que eu estava indo por um caminho semelhante. E aí eu falei assim, cara, não, eu não acho maneiro determinadas ações. Não, não é só porque eu quero ser Ser diferente diferente. do meu pai, é porque eu realmente não estou achando que isso é produtivo. Fico no contexto de hoje, né? Fico com 500 abas abertas no navegador, né? E elas ficam lá abertas para toda a eternidade. E aí, no último, né, na última vez que eu me mudei de casa, né, que eu troquei de apartamento, eu embalei tudo. Eu não, né? Enfim, tinha O pessoas grupo. trabalhando comigo, né? Embalamos tudo, tudo foi pro caminhão de mudança, tudo foi desmontado do caminhão de mudança na casa nova. A equipe chegou para montar as coisas, né? E tudo, e em menos de uma semana, assim, não tinha mais um prego ou um parafuso para ser colocado na parede, né? Então, aquilo ali foi o conceito de pronto Certo. para mim que é muito importante, e que eu levo dessa vida pro mundo meu, para eu enquanto executivo, né? Que cara, pode não estar perfeito, mas eu dou como concluído. O trabalho Uhum. está pronto. A Uhum. partir de agora, se houver uma mudança, é uma iteração para melhoria baseado naquilo que já está como está. Mas o trabalho foi efetivamente concluído. E isso para mim foi foi game changer, assim, foi muito brusca foi muito profundo como essa mudança, no caso de casa,
sim, né? sim. Trouxe coisas relevantes para mim dentro da empresa, porque eu percebi muitas coisas também sempre pela metade, sempre sem dar como concluído. E aí, depois que eu trouxe isso para dentro da empresa, assim, a gente teve dezenas de projetos que a gente falou, não, esse projeto está encerrado. Ah, não, mas ele era importante. Eu sei, mas ele era importante há 5 anos atrás e a gente até hoje não fez, então não importa mais ele. E sai do backlog, Cancela, sai. cancela, isso não existe mais, não vamos nos preocupar com isso. Ah, esse serviço já está há 2 anos na prateleira, vendeu quanto? Nada. Então, a gente também não vende mais esse serviço comercial. Deixe de vender esse serviço, vamos fazer outra coisa com o tempo que você gastava fazendo isso. Né? Então, esse tipo de Tá, coisa também conta como uma mad skill. tá. Eu tô fazendo um pouco disso agora. Né? Eu tô focando um pouco os meus interesses e minhas atividades também, reduzindo, né, algumas coisas. Mas falar de hobby, então, né, que você disse que o Mad Skill pode vir de um hobby. Então, eu faço esportes, mas só esportes individuais, porque com bola eu sou terrível em qualquer esporte que tenha bola, qualquer bola. Ping-pong, futebol, vôlei, etc. Não sei, não consigo jogar. Então eu acabei saindo para a corrida, que é uma coisa mais fácil, né? Teoricamente mais fácil, porque tem sua técnica Tem. também, né? Mas você bota um tênis, um short e vai. Não é qualquer tênis, não é qualquer short. Tem o movimento dos braços, etc, né? Aham. Respiração. Você descobre sobre cadência, Você vai né? descobrindo um monte de coisa É, na hora que você vai se interessando de verdade, exato. E pedalo e nado. E de vez em quando, né, para ficar divertido, eu faço um triatlo que junta tudo, né? Uhum. Para ter essa variação também. Então, nos esportes é isso. Eu gosto muito de ler e sou um leitor voraz, leio muita coisa e hoje em dia acabei me adaptando a ler no Kindle também, mas levei tempo para isso. Que é uma maldição, né? Porque ficou fácil, mais fácil do que já era comprar livro agora, Uhum. né? É um clique e você baixa qualquer coisa ali pro Kindle. Então o meu backlog de leitura é sempre enorme e eu leio muita coisa diferente também, de várias áreas de conhecimento diferentes. E o terceiro hobby, eu acho que onde eu invisto bastante é viagem. Então eu viajo tanto pelo Brasil como pelo exterior e curto muito. E essa coisa de viagem, para mim, tem a ver também com conhecimento e aprendizado. De ver culturas diferentes e ver como as pessoas pensam e agem de forma diferente em outros lugares em função dessa cultura e da história deles, e da colonização, e como o país cresceu e se desenvolveu, e onde é que eles investem, né, as indústrias que se desenvolvem em cada um desses países e a arquitetura. Então eu gosto de ir para lugares diferentes e andar muito a pé e passear pelos lugares a pé, comer comida local, entrar em supermercado para ver o que tem, né, quais são os produtos e quais são as maiores gôndolas, né, e também ver o tipo de alimentação que tem nesses lugares. Então, Uhum. acho que são esses três Vê, hobbies vê assim. que um pouco disso que você falou agora conecta com o valor de evolução que você falou lá no começo. Eu acho que sim, eu acho Né? que sim, De é ver isso. coisas diferentes, É, olhar e identificar os diferentes padrões, né? Aprender é sobre o isso. local. Eu acho que sim. E tem duas, vou dar mais duas referências aqui, pessoal. O Andy Grove, que foi CEO da Intel, ele falava Sim. só os paranoicos sobrevivem. E Rosalind Torres, que é principal da BCG, eu acho. E tem um TED Talk com ela, onde ela fala sobre a visão periférica nossa, né? Então, a visão periférica, né? O que que você enxerga, né? Então, você precisa olhar para o lado e ter experiências diferentes ao longo da tua vida. E você vai conectar os pontos. A ideia é essa, né? O desafio é esse, né? Você conseguir conectar os pontos em benefício teu, em benefício do teu trabalho e tal. E aí tem o CEO, o Chambers da Cisco também, tem um livro Connecting the Dots, né? Que Uhum. também vai nessa linha mais ou menos. Então, você ampliar a sua visão periférica para você ver o que está acontecendo, tomar essas decisões de conectar os pontos e não andar sempre com as mesmas pessoas é outra coisa, né? Você ter um network bem diversificado e plural de pessoas com interesses, conhecimentos, experiências, idades, etc. E aí o mais difícil é o último passo, assim, né? Do que a Rosaline comenta, né? Então, é visão periférica, diversidade de relacionamentos e você quebrar o molde da tua receita de sucesso até aquele momento, porque se você realmente não fizer algo diferente, o mundo vai mudar no teu entorno e você não vai acompanhar. E essa é aquela grande sacada, né? Como é que você conecta esse troço todo e usa como uma alavancagem Uhum. para o futuro. Legal. E tudo isso eu já identifiquei na sua vida a partir do momento que você compartilhou aqui. Inclusive, Fechou, né? Algumas não, coisas. fechou várias coisas, Exato. Além de executivo de RH, passando por diversas empresas, sempre em empresas de É, diferentes mercados, né? De diferentes tamanhos, né? A se tornar host de um podcast, né? Ter
se tornado conselheiro de startups, investidor de startups, assim, Verdade, é isso, é por aí. É, você foi realmente fazendo essa consultor, mudança. exatamente. E livro, eu tenho um livro de negócios, chamar de negócios, né? Ou você está contratado para ajudar as pessoas a procurarem uma recolocação no mercado de trabalho. Uhum. Eu tenho 3 coletâneas de artigos acadêmicos que eu e uma professora da Fundação Getúlio Vargas organizamos, né? Os capítulos não são nossos, são de alunos nossos do mestrado profissional. Então, o mundo acadêmico, corporativo acadêmico, e por fim eu tenho um livro infantil também. Essa era novidade para mim. Esse eu não sabia. Misturando essa coisa toda, exatamente. Muito bom. E olhando para trás aí na sua jornada, é possível que você tenha recebido os conselhos de alguém, de um mentor, ou de várias pessoas, né? O que que você teve aí de valioso que você acabou recebendo aí como um presente de outras pessoas? Tá, legal. Então, aí pensando sobre isso também, né? Eu tem alguns conselhos que você pede, né? E a pessoa é generosa para compartilhar com você alguma ideia. E tem outras que não são, não é exatamente assim, né? Mas você observa o comportamento ou uma fala da pessoa, registra, bate em você. E aquilo se torna também um ensinamento, mesmo que a pessoa nem se dê conta, você talvez não tenha nem comentado para ela, pô, você me disse isso e tal. E, na verdade, assim, no meu caso, eu acho que eu não disse para nenhuma das três, assim, tive a oportunidade de dizer, porque realmente vai lá bem atrás, assim, de que o que elas me disseram ficaram comigo durante muito tempo. Então, tem 3 situações que eu vou descrever, Uhum. ok? Pode ser? Pode ser. Mas Não, pode ser. É que quando você estava falando isso, eu lembrei também que Aham. eu já tive já recebi conselhos indiretamente, assim, e algumas pessoas eu tive a oportunidade de agradecer, outras não. É, ah. E foram conselhos que ela não deram de propósito. Foi exatamente esse caso que você comentou. Então, o primeiro foi direcionado, foi Uhum. intencional, mas também foi algo que me surpreendeu demais, assim. Eu tava começando a universidade, 17, 18 anos de idade, né, e entrando na universidade, e feliz da vida de que eu tava curtindo a minha vida naquele momento. É um barato entrar na universidade e conhecer um monte de gente que você não conhecia até aquele momento, e aprender coisas em sala de aula, e as festas que acontecem, e as oportunidades, o teu mundo abre, assim, né, então você curte, né, os primeiros anos, assim. Bom, pelo menos eu curti. E, e eu fui fazer aula com um professor convidado. Professor convidado por um semestre. Então ele estava lá na universidade onde eu estava estudando por 6 meses, fazendo pesquisa e ministrando um curso. E, quer dizer, no final do curso ele ia embora, ele ia voltar para a universidade dele onde ele estava, né? Mas, curiosamente, ele convidou todos os alunos do curso dele para bater um papo um a um com ele. Isso já me chamou atenção, né? Não precisa, né? Você vai embora daqui a 6 meses, você não vai acompanhar a gente. Você não estará aqui no próximo mês. Aquilo já me chamou atenção. E na nossa conversa, ele me perguntou o que que você pretende fazer quando você se formar. E aí eu respondi, pô, eu tenho 18 anos, estou me divertindo horrores, não estou pensando nisso não. Maravilhoso. Melhor resposta para um adolescente se tornar um jovem adulto, né? Mas ele me deu uma boa resposta também, né? Uhum. Que é algo que a gente hoje vê, né? Graças às mídias sociais, aí todo mundo repete essas coisas, né? Bom, se você não sabe onde você vai chegar, onde você quer chegar, talvez você não chegue lá, né? E qualquer caminho, né? Nenhum caminho vai fazer a diferença, né? Você precisa ter objetivos na tua vida. Putz, aquilo ali calou forte, assim, né? Porque por que que esse cara me chamou para conversar e me fala uma coisa dessas? Então, eu acho que, eu não tenho certeza que foi a partir daquele momento, mas eu durante muito tempo, eu tinha objetivos pessoais escritos, documentos que eu revisava ao longo do ano e atualizava anualmente. Então, eu tinha uma folhinha de papel, eu guardava a folhinha Uhum. de papel, que depois virou um documento dentro do Sim, computador, sim. né? E hoje eu não tenho, hoje eu perdi essa disciplina que até acho que eu poderia voltar a adotar isso, né? Assim, porque eu sendo engenheiro, né? Eu complicava a história, né? Que eu botava objetivos de carreira, objetivos pessoais, objetivos de lazer, objetivos de saúde, de esporte. Eu botava um monte eu quebrava e complicava a coisa um pouquinho. Mas o interessante é que eu conquistava e construía muita coisa. E não era assim, não era rígido, né? Não posso mudar, é isso aqui para você não ter frustrações também, né? Então tinha uma flexibilidadezinha, ia mexendo, ia mudando, ia aprendendo e tal. Então o primeiro foi né? Esse professor e ter objetivos mais claros para mim e buscar esses objetivos com intencionalidade. O segundo foi um segundo emprego que eu tive num banco de investimentos, um banco bastante agressivo,
Muito legal de se trabalhar, um puta de um lugar, muita gente inteligente, muito dinâmico, muita criação, muita realização, muita evolução das pessoas, assim, de progresso, de crescer na carreira, de conhecer, de aprender coisas novas. E uma das pessoas nesse espaço, já era espaço aberto, já era uma coisa bem, para a época, visionária, novo, né? Não era cubículo, todo mundo fechadinho em salas e tal, era todo um espaço enorme, aberto, assim. E uma pessoa da área comercial virou para mim, logo que eu comecei, assim, me chamou, e eu era de TI, ele era da comercial e tinha área de operações do banco. E todo mundo perto no mesmo espaço. Então todo mundo se via, interagia e tal. Muito legal. Ele me chamou e mostrou o espaço de trabalho dele, a carteira dele, assim, né? Ou a escrivaninha dele, a mesa de trabalho e tal. Ele abriu as gavetas, não tinha nada nas gavetas. Aham. Ele olhou, ele mostrou em cima da mesa, não tinha nada pessoal em cima da mesa. Tinha coisa que a gente usava na época, né? Os cartões de visita dos clientes dele. E nas costas da cadeira tinha o paletó do terno, né? Nessa época, banco de investimento, a gente usava terno e gravata. Então ele falou, isso aqui é muito demandante, né? É legal, adoro trabalhar aqui, mas é muito demandante e tal, não sei o quê. O dia que eu encher o saco dessa história aqui, eu pego o meu paletó, ele levantou o paletó, eu pego os meus cartões aqui dos meus clientes e eu vou embora. Tchau. Nada me Porque era prende tudo aqui. que ele tinha. Era o valor dele, exatamente, os clientes, o ativo dele ali era relacionamento, né? Aham. E era só isso que ele tinha dentro do espaço do banco. Ele não tinha fotografia da família, não tinha O nada que ali, era né? muito Tinha comum numa super época. comum. E acho que até hoje, acho que hoje até mais, né? O pessoal customiza assim, o espaço de Talvez, é. trabalho, bota bonequinho e tal, e coisas de casa, e leva o pet às vezes e tal. Mas ele não tinha nada, né? Então, total desprendimento para com um sobrenome corporativo, né? Uhum. Eu sou livre, eu sou autônomo, o meu ativo é isso aqui, é isso que eu trago de valor para esse lugar. Se encher o saco aqui, eu vou para outro lugar e eu vou levar o meu ativo e vou construir novos relacionamentos comerciais, porque isso é isso que eu sei fazer e sou bom nisso, né? E aí foi esse desprendimento, essa autonomia, essa liberdade. Uhum. Nossa, outro valor que eu mencionei, olha só. É, você falou da liberdade, é Olha como as verdade. coisas estão se fechando. que, Vai ficar mais que, fácil para que você aí. interessante, que É. interessante. Aí nossa, desprendimento, né, assim, né? E olhando para meu pai e pessoas mais velhas, né, de tal, a história de trabalhar numa mesma empresa durante muito tempo, né, se não a vida toda. E por último, eu tinha acabado de começar numa outra empresa. O presidente, o country manager, era um estrangeiro. Ele já estava na América Latina, Brasil e outros países onde ele viveu há uns 15 anos. Ele me ligou num sábado de manhã. E aí, para um gringo te ligar num sábado de manhã, é porque deu alguma coisa errada, né? Então, nossa. E ele é o meu chefe, tal, os country manager, gerente da empresa, e tal. Nossa, vai acontecer alguma coisa. E atendo meio assim, né, tenso. E aí ele vira e fala: Marcelo, acabei de completar 50 anos. Eu estou me aposentando. Eu vou voltar para os Estados Unidos e eu vou viver no meu rancho. Aí, exatamente, arregalei os olhos assim, né? Como assim? 50 anos se aposentando, vai pedir demissão, vai sair, vai voltar, e abandona tudo. Você está no auge da carreira, né? Tá tudo funcionando para você. E vou pro meu rancho. Vou pro meu rancho. Você é expatriado, você está aqui no Brasil ganhando remuneração de expatriado, você dirige uma operação internacional dessa empresa e tal. 50 anos de idade só, você tem muito tempo ainda, muita lenha para queimar e fazer. Pois é, tenho. Eu vou fazer outras coisas. Eu vou fazer, eu vou fazer em outro lugar. Em outro lugar, em outras coisas. Cara, nossa, pode, né? Aí o pensamento foi, pode, né? Posso jogar tudo pro alto, pode se aposentar aos 50, posso fazer o É. que eu Tem quero. quantos anos isso tem? Tem... Isso foi, isso foi há 20 anos atrás que aconteceu. Legal. Muito E bom. eu falei em ordem cronológica, né? Então Aham. isso aconteceu há 20 anos atrás e as outras duas mais Mais do do que que 20 isso. anos, entendi. Então são três conselhos, talvez não intencionais, que vieram para minha vida profissional. Então a coisa do Zé, né? O Zé foi o cara que tirava o paletó e ia embora, né? Sei. O que veio daí foi independência financeira. Para eu ter a tranquilidade de decidir onde eu quero trabalhar, com quem eu quero trabalhar em qualquer momento, né? E eu não ficar num trabalho preso, porque eu preciso pagar boleto no final do mês e eu não tenho dinheiro. Então tem vários, né? E aí do outro cara que se aposentou aos 50 pô, posso fazer coisas diferentes, né? Então eu vivi 30 anos no mundo corporativo e hoje eu faço tudo que a gente já mencionou aqui de diferente também. E aí, então você falou de conselhos agora, né? E nesse caso, conselhos indiretos, né? Agora, o que o seu eu de hoje daria de conselhos aí pro seu eu do passado? O que você faria diferente?
essa é uma outra situação que a gente escuta com bastante frequência aí, né? Comentários, entrevistas e tal. E eu sempre, meu Guilherme, eu sempre fico muito surpreso com uma derivada dessa pergunta, assim, exato. O que que você faria de diferente? O que que você teria feito diferente na sua vida? Uhum. E também muito me surpreende quando alguém vira e fala, eu faria tudo igual, tudo que eu fiz na minha vida eu faria de novo, igualzinho, sem mudar nada. E a minha reação Como assim, né? exatamente. Essa é tipo aquela pergunta do no regrets, né? Você não se Não. arrepende de nada? Como assim? Nossa, exatamente. A minha reação é essa. Como assim, cara? Não é possível, cara. Eu faria tanta coisa diferente se tivesse a oportunidade de voltar. Meu Deus do céu. Principalmente se você me dissesse que eu tenho todo o conhecimento que eu tenho hoje. Aí não tem a menor dúvida. Mas, nossa, eu faria muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Não, seria mais suave o caminho. Não, eu faria muita coisa diferente. E não sei nem elencar assim o quê, mas tem um monte de coisa. Fácil, tem muita coisa. Não, eu faria diferente. E tudo que você fez é o que representa e construiu o que você é hoje. Ok, eu acho que seria menos, né, calejado e ferido e talvez mais inteligente se eu tivesse umas decisões diferentes ao longo da minha vida. Muito bom. E aí teve algum momento na sua vida que você virou a chave, né? E percebeu, né, que era possível conquistar as coisas, né? Realizar por si. E me vem a frase, vem na mente aquela frase, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. É, quais foram esses momentos Sim, em que você percebeu isso e eventualmente deu um clique? eu acho. Então, eu acho que eu não percebi, eu acho que é o contrário. Eu acho que eu não me dava conta que tinha gente olhando para mim, talvez querendo me dizer que eu não devia fazer aquilo, que eu não devia tentar, que eu não tinha permissão para. Mas que não tiveram coragem de fazer e eu meio que assim, ignorante mesmo, né? Uhum, Alheio, não político, fui fazendo muita coisa que deu certo, muita coisa que funcionou, muita coisa que com certeza mudou a opinião das pessoas que estão ao meu redor, mas eu acho que eu também, por isso, essa coisa de não ter um tato político, eu não construí pontes que me faltaram em algumas ocasiões, né? uhum, Pontes é, ou suportes, relacionamentos que me dariam um suporte em momentos onde a maré virou contra mim e aí eu não tinha o relacionamento, não tinha o suporte, não tinha essa coisa da política. Política no bom sentido mesmo, né? E me vi só, e aí custou, né? Custou projeto, custou emprego e outros prejuízos pessoais. Então não é que, né, voltando e para fechar assim, não é que me deu uma chave, você pode fazer. Eu acho que eu sempre fui independente, sempre fui fazendo, uhum. sem me dar conta de que talvez eu estivesse incomodando algumas Algumas pessoas, pessoas, né? algum status quo ao redor de mim, e que eu Uhum, deveria ter mais pedido permissão e mais negociado uhum, algumas coisas para o meu próprio bem e por bem do todo ali, por bem do conjunto também, né? uhum. Hoje eu percebo também vários momentos em que eu meio que me classifico assim também. No passado tomei decisões, né, sem necessariamente observar o entorno, né? E hoje, às vezes, eu tenho consciência do entorno e tomo as decisões assim mesmo, mas com consciência do entorno, pelo menos, né? Pelo menos, exatamente. Eu sei. Ciente das consequências Exa- possíveis de consequências negativas. Exatamente. É. Mas acho que, não sei se vai chegar isso para você, mas acho que hoje, assim, também, mais experiente, mais maduro, acho que eu, ciente, né, escolheria algumas coisas para Uhum. dar uma Para negociada dar uma antes também. negociada, exato. E no final também isso tem a ver com críticas, né, e eventualmente resistências para implementar mudanças, né, significativas dentro das empresas por onde a gente passa, né? Como você lidou no passado ou lida, né, com oposição, né, e eventualmente mantém a tua visão, mantém a tua posição, Certo, né, certo. nesses momentos de eventual adversidade agora consciente do Sim, sim, consciente do sim, sim. entorno e da política que Aham, eventualmente se aham. faz necessária, né? Eu acho que algo que eu sempre fiz foi mudar primeiro dentro da minha equipe, né, no meu departamento. Então, para usar isso como exemplo e mostrar que é possível. Então, isso eu acho que faz uma tremenda diferença, né? Antes de você tentar mudar outros, influenciar outros, até para você ter um caso de sucesso para mostrar, eu fazia isso dentro da minha empresa, fazia isso com a minha equipe, né? Na formação, na gestão, nas ferramentas. Então, um exemplo
legal por exemplo, a transformação digital, né? E automação de processos de transformação digital e usar o que o digital hoje nos oferece. Então, eu sempre fiz o meu RH sempre foi de ponta nesse sentido. A gente Uhum. sempre abraçou tecnologias, metodologias e ferramental novo dentro do meu departamento e pessoas, diversidade dentro do meu departamento primeiro, para depois eu ir, né, conversar com os meus pares e tal e mostrar, ó, vamos testar isso no teu departamento também, vamos fazer lá. Lá comigo está funcionando, né? Uhum. Vai ver os depoimentos, vai escutar o que o pessoal fala. E aí não tem apenas essa influência no nível do par, mas é interessante que a própria equipe do paralelas, assim, elas percebem essas coisas e Uhum. elas começam a querer fazer também, Sim. né? E, de certa forma, influenciam o líder. E aí, obviamente, isso facilita um monte o convencimento futuro, né? Exato. É o que hoje também tá famoso, né? Como liderar pelo exemplo, né? É por aí, É. exatamente. Então, tem Então, coisas assim, exato, faz primeiro com você e o teu departamento e aí os outros, né, eventualmente vão seguir, vão seguir. vão dar um É. follow. Mudando de assunto aqui, Aham. você conhece alguém aí da geração nem estuda nem Nem trabalha? estuda nem trabalha. Isso, isso, Vamos lá, conta isso aí é. sobre isso. Pois é, então, acho que não, sabia? Acho que eu não conheço ninguém da geração Neném. Ah, Talvez eu esteja andando nos meios certos ou nos meios errados, não sei. Mas, então, todo mundo que já deve ter dado uma gugada aí no meu nome, né, ou foi no LinkedIn me procurar, vai ver que eu trabalhei no McDonald's, né, que é uma empresa de 40 mil, na época que eu estava lá, 40 mil jovens. E, e lá, assim como a grande maioria das pessoas dos lugares, né, e são geridas por pessoas maduras, vão dizer que o jovem brasileiro da geração Z não quer nada com nada, né? uhum. Não estuda, não trabalha e não faz, não tem objetivo. Ou trabalha, mas pula de galho em galho, então Exato. desmistifica isso aí, conta isso aí. Qualquer dinheirinho sai, vai mudar de trabalho, ou consegue conquistar dinheiro suficiente para comprar um brinquedo, compra um brinquedo e vai para casa. Quer dizer, não tem nada na cabeça. Então, trabalhando com esses jovens lá no seu primeiro emprego, eu vi que não, é simplesmente porque a gente não pode olhar para as gerações que estão vindo aí com as lentes da nossa geração, né? Qualquer que seja, somos todos diferentes. Aliás, generalizar por geração já começa a criar um problema, né? Porque já é um espectro razoavelmente amplo, né? Exatamente, já. E eu me enxergo na Z, assim, se a Z quer fazer coisas diferentes, eu também fiz isso ao longo da minha vida, né? Não para emprego, eu trabalhei em 7 empresas diferentes, assim. Então é isso, tem coisas que se misturam aí. Então essa coisa da generalização já parte o ponto de partida já é complicado. É a terceira vez que eu dou uma porrada aqui no microfone com o meu óculos. Vai dar tudo certo. O... Mas, e aí, jovem não quer trabalhar, jovem não quer estudar, pula de emprego, junta dinheiro para comprar uma bobagem. Eu fiz um troço meio maluco, né? Assim, eu sempre fui no ponto de venda. Eu sempre estive onde o negócio se dá, com a equipe da empresa que trabalha com o público externo, vendendo e trazendo dinheiro para a empresa, receita para a empresa, né? Para entendê-los e o RH trabalhar para essas pessoas. Não foi diferente no Mac. Eu visitava restaurante com uma certa frequência, de madrugada, no final de semana, em várias cidades do Brasil e tal. Algo que eu fiz de diferente é o que com toda a permissão, com todo o cuidado necessário, eu visitei alguns desses jovens nas suas residências. Eu conheci as famílias e eu conheci um pouquinho do dia a dia dessas pessoas. Eu peguei trem, eu peguei ônibus, eu caminhei para o trabalho, eu vi com um pouquinho do lazer e do consumo deles e tal, para conhecê-los e conversando. Porque no ambiente do trabalho, muitos deles não necessariamente entendiam o que eu era. Diretor de recursos humanos faz o quê? O garoto está no primeiro emprego, né? Tem 18 Uhum. anos de idade, não sabe. Então a conversa não era nivelada, não era tranquila, confortável para eles, né? Porque eles sabiam que eu não estava ali naquele restaurante trabalhando naquele dia, porque era um dia que eu estava, no dia seguinte eu não estaria. Então, como é que eu nivelo o jogo? Como é que eu dou conforto para eles conversarem comigo abertamente? Então, vamos visitar num lugar onde ele está bem, onde ele está, né, confortável. Residência. E essas visitas foram sensacionais, porque eu conheci histórias de vida desses, né, rapazes e moças de uma outra maneira, não é? Você derrubou algumas barreiras aí, né? Total. Sim, inclusive interno, né? De por que você vai fazer isso? Assim. Aliás, eu criei uma barreira visitando um restaurante de madrugada.
Quando eu estava no restaurante de madrugada, o gerente do restaurante ligou pro pessoal de operações, ele acordou o pessoal de operações. Pô, cara, um dia eu tô de RH aqui, então. E aí eu descobri que pouquíssimos, naquela época, né? Isso obviamente mudou a partir daí. Pouquíssimas pessoas de operações visitavam restaurantes na madrugada. Uhum. Pô, tem cliente, tem staff nosso trabalhando, né? Então eu tô lá, eu vou lá, eu vou É conhecer. parte do horário de trabalho natural Daquela dos equipe, restaurantes que são 24 horas exatamente, ou que têm horários avançados. daquela equipe, daquele grupo de pessoas, né? Então vamos lá conhecê-los e saber por que que eles trabalham nesse horário, quais são as necessidades, como a gente torna o ambiente mais propício para eles serem bem-sucedidos, o que que a gente oferece como benefícios, políticas, treinamento, etc., né, para esse grupo aqui. E aí foi isso, exatamente, porque eu passei a ver os garotos com outra lente, né, e entendê-los, e é o ponto que eu já comentei, a gente não pode olhar para a geração nova com as nossas lentes e com as nossas aspirações, objetivos. Eu estou falando de mim, mas é verdadeiro de outras gerações mais maduras que essa garotada. Minhas aspirações, objetivos, anseios, receios, medos, vontades, etc., são diferentes. E com a própria idade também, né? E ainda mais hoje, exatamente, que eu já passei uma vida inteira vivendo essa coisa toda, experimentando essa coisa toda, e obviamente mudou tudo, né, do que eu quero, Uhum. espero, e não posso julgar. Então não é isso. Então, em vez de falar mal, assim, culpar, repreender, né? Então, vamos celebrar algumas coisas, né? Por exemplo, eu vou ilustrar isso agora. Uma das histórias que eu escutei foi o fulaninho, que trabalha na loja tal, juntou dinheiro suficiente para comprar um tênis colorido e com o primeiro salário dele ele comprou um tênis colorido, ou juntou um pouquinho, não sei o quê, comprou um tênis colorido, aí, comprou um tênis colorido, que bobagem, né? Fazer isso com o teu primeiro salário, né? Que coisa boba, né? E eu fui conversar com esse garoto, né? E aí, você quebra o gelo, assim, Paraná, não sei o quê. Pô, aí daqui a pouco você fala, pô, você ganhou, você comprou um tênis colorido, né? Aí, recentemente, tal, não sei o quê. Parabéns, que legal. Posso ver? Aí o garoto vira pra mim, não, o tênis colorido não é meu. Eu comprei o tênis colorido pra dar pro meu irmão mais jovem, porque ele nunca tinha ganho um presente de aniversário. Foi o primeiro presente de aniversário que ele... Aí você vai falar que o moleque não tem nada na cabeça? Uhum. Nossa, ele Como comprou o assim, né? primeiro presente de aniversário com o irmão mais Olha o jovem dele contexto, né? para o irmão mais jovem. O outro foi um garoto que comprou uma bicicleta. Eu Uhum. já comentei que eu pedalo, né? Então, Sim. também estou conversando com esse menino e falo, pô, você soube que você comprou uma bicicleta também e tal? Bacana, eu pedalo também e tal. Qual é a bicicleta que você comprou e tal? O que que você faz com ela? Brinquedo legal e tal. Onde é que você sai para pedalar? Aí o garoto virou para mim e fala, eu dei a bicicleta pro meu pai. Porque o meu pai usa hoje a bicicleta para ir pro trabalho. Uhum. Com isso, ele economiza o vale transporte, e com o vale transporte que ele economiza, ele vai no supermercado e compra algumas coisas mais legais e traz para aqui, para casa todo mês, algumas coisas bacanas, as quais a gente não tinha acesso no passado. Uhum. Então, De novo, derrubou barreiras, de entendeu o novo. contexto, Vai né? dizer que esse garoto não tem nada na cabeça? Né? Tem. Só que é diferente de tudo do que a gente tinha na época, quando a gente era jovem, daquela idade, e certamente muito diferente de hoje, né? Então, não vamos julgar, não, né? E vamos celebrar. Vamos celebrar o sapato, em vez de culpar, repreender, vamos celebrar a bicicleta. Uhum. Tudo tinha uma explicação, né, muito coerente, muito lógica e normalmente histórias incríveis. E Exato. dificilmente eu me arrependo de conhecer as histórias das pessoas, né? Eu já te contei, eu não lembro se eu já te contei, Muito bem colocado, muito legal. eu não lembro se eu já te contei Exatamente. que num passado mais distante eu era apaixonado por máquinas e hoje eu sou apaixonado por pessoas. Já te contei isso, não? Acho que já, acho que a Porque gente já falou sobre isso. eu era programador, né? Exato, Então eu era exato, exato. apaixonado por máquinas. As máquinas elas são Ótimo. extremamente obedientes. Obedece tudo que você fala, resolve problema, você escreve código maravilhosamente bem, tá lá funcionando. Curte, né? Sofisticar o teu código aqui. Mas o que você falou agora é muito legal. Nunca me arrependi de conhecer a história de alguém. Muito legal. Exato. E normalmente por conta disso, né? Eu acho que também me parece, né, que inclusive os grandes conflitos mundiais eles poderiam ter um impacto menor no mundo se as pessoas se conhecessem umas às outras e fossem lá, né? Não, que história é essa? Porque tá acontecendo uma coisa estranha lá, né? Em qualquer lugar que seja. Vamos entender um pouquinho melhor essa história. Olha Porque só. tem alguma explicação para isso. E eles são seres humanos igual a gente, eventualmente, apesar de falar uma língua diferente, uma língua que você não entende, tem uma história ali atrás, né? Abraham Lincoln. Hum, Bom, aspas de Abraham Lincoln. Eu conte. não gosto deste homem, portanto eu tenho que conhecê-lo melhor. Olha só que coisa. É o que você está falando, né? É isso.
Que é, É isso. que é derrubar a barreira, né? É uma barreira, vamos entender por que que eu não gosto exatamente, o que que tá pegando, e vamos aprofundar, e vamos Hum. fazer as 5 perguntas, né? O Vamos que entender. eventualmente eu não gostar dessa pessoa fala sobre mim, né? E não sobre ele. Também tem essa aí, Também né? tem essa, também Também tem tem essa. essa. A gente poderia dissertar mais sobre isso, mas aí vamos para a próxima pergunta Tá que já bom, tem a ver com isso, né? vamos. Que é o que você acha da cobrança social sobre fazer terapia? Existe hoje, né, quase uma cobrança social, né? Quase, é. Pessoas postam, né, lá, tá com a terapia em dia, né? Ou se torna uma resposta, né? Terapia para as pessoas fortes Fala aí. versus os fracos no passado que a gente dizia, né? Terapia para fraco. Terapia para maluco, num momento eu acho que a gente falava isso, né? Uhum. Aí Num depois passado mais distante, né? terapia para os fracos e hoje terapia dos fortes. E hoje eu acho que tem uma, na verdade, tem uma ditadura aí, né? De ter que fazer terapia. Então, vamos voltar no valor de liberdade. Vamos voltar no valor de verdade, vai lá. Eu não quero, eu não vou fazer. Cara, e respeito quem faz, óbvio que respeito quem faz. Mas é isso, né? Deixa, viva e deixe viver. Vive e deixe viver. Uhum. Meio que se preocupe com as suas Com questões, as né? suas questões, exatamente. Exatamente. Cada um na sua, de boa, desde que você não ofenda, não agrida, não fira ninguém, né? Eu acho que tá de boa, assim. Vamos nos respeitar, né? E vamos trabalhar para o bem comum. Então, quem quer fazer terapia, sensacional, faça, aproveite, curta. Mas eu hoje não quero, então não força a barra, me deixa. Deixa que eu vou correr, que eu vou pedalar, né? O meu. Teve um cara que me perguntou assim: você faz meditação? Aí eu. Também não faço. Não, então, ele fez essa pergunta, né? Aí eu faço uma vez por mês, porque eu tenho um encontro com um grupo de pessoas, uma vez por mês a gente se encontra e a gente faz 5 minutos de meditação na entrada desse encontro, para dar uma sintonizada ali em Sim, todo mundo. E aí ele perguntou se eu fazia, eu faço uma vez por mês. Aí ele riu, claro. porque quem faz meditação normalmente faz todo dia, às vezes Sim. várias vezes por dia, né? E tudo mais. E aí eu contei exatamente essa história para ele. Ele falou, pô, mas isso não é nada. Eu falei, mas pra gente, naquele encontro, é o suficiente, porque realmente, em 5 minutos ali, a gente faz uma meditaçãozinha, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente chega, às vezes, atarefado do trabalho, estressado com o Claro. trânsito e tudo mais, sabe que eventualidades acontecem com nossos veículos, né? Exatamente. E aí, É, tem uma inside joke aqui, galera, nessa história. e aí, quando a gente faz essa meditação, a gente entra naquele encontro, Ah, todo mundo dá uma respirada e entra mais calminho para começar o trabalho. mas é algo que você escolhe fazer, porque você Isso. escolhe, você quer estar com aquele Eu quero grupo, estar né? com aquele grupo, exato. E em outros momentos da vida, eu paro, eu adoro tomar cerveja, né? Super comum acontecer, eu paro num barzinho, boto meu fone de ouvido com cancelamento de ruído, peço um chopp pro garçom e fico ali, ó. Pá, na paz ali. E essa, pra mim, é uma ótima É o meditação. teu momento, é a tua Que é o meditação, momento que, pronto. É isso. na prática, é isso, tem o efeito. Né? Para mim, pelo menos, tem um efeito, mas foi muito engraçada essa história, porque ele riu de mim, porque eu falei que só meditava uma vez por mês. Não, mas é pra rir mesmo, né? Ai, totalmente Muito boa. excelente. Mas eu nem uma vez por mês, então, mergulhão. Então, Nem uma vez por nenhuma mês você vez. chega, Não, tudo não bem. faço. Não faço também. Mas livro você falou do Kindle, né? Que você costuma ler livros, então, né? De coisas Eu diversas. leio bastante de temas diversos, sim. Né? Eu estou lendo um livro, por exemplo, agora do Kissinger, foi o Prêmio Nobel da Paz, uma figura icônica, mas também polêmica, e sobre liderança. Sobre liderança no mundo político, né? Políticos com quem ele conviveu e que ele destaca o momento, o contexto dessas pessoas e como eles foram visionários. E o interessante é, num momento de crise, você precisa de um líder visionário. Você não precisa, aliás, não deve e não vai funcionar, um líder gerente. Um líder visionário vai te levar para um outro patamar das coisas, né? Um líder gerente vai navegar ali com certa dificuldade, talvez não saia do outro lado, no momento de crise. Uhum. Boa, legal. E desses livros que você lê, você já falou que são diversos, mas histórias inventadas ou vividas? Ou é meio a meio? Quais são as Não, classificações aí? é mais vividas. Inventadas seriam romances, né? Ficção, Ficção. romance e tal. Não, não leio. Não, não. Aliás, eu falei que eu leio muita coisa diferente, mas não. Debaixo do guarda-chuva de negócios. Sim. Administração, gestão, negócios, né, liderança. Então, é mais.
É mais monocórdico o negócio. Tudo bem, tá tudo certo. Eu tô meio que nesse departamento aí também. E costuma fazer coisas pela primeira vez, né? Sim, bastante. Isso eu Conta aí acho que eu sobre faço isso. bastante. Essa, Isso eu acho essa é bastante. uma outra cobrança social também, né? Também existe aí. É verdade. É Mas, verdade. Mas essa eu me adapto um pouco melhor. é, então, quando me fizeram essa pergunta, eu falei, pô, mas caraca, toda semana eu olho pra trás e falo, pô, essa semana eu fiz isso novo, que eu nunca tinha feito antes. Qualquer coisa que seja, né? É. Aí na outra, pô, essa semana eu fiz aquilo ali que eu nunca tinha feito antes. Então, pra mim, se tornou tão natural olhar pra Sim. trás e falar, pô, semana passada eu fiz isso pela primeira vez, que eu já nem, isso aí nem passa, nada se Perfeito. passa pra mim. Mas deve existir gente que diz que não, que deve parar e olhar para trás e não consegue pensar em algo que foi inédito, assim. Deve ter. É, deve ter gente que tem medo de fazer. E aí, sabe qual é a minha postura diante disso? Assim, é tudo certo, tá certo, tudo bem, Não, de, tudo bem. de errado não tem Não nada. quer fazer nada. Aliás, são escolhas e não tem nada de errado em escolha nenhuma, né? Uhum. Tem as consequências que você terá dessas escolhas. E o ponto é, para mim, não reclame das consequências das suas escolhas. Faça as escolhas de acordo com os teus valores, com os seus critérios, né? E você vai ser feliz e tá tudo certo, e beleza, é isso aí, né? Boa. Mas também não tem essa ditadura de fazer coisas novas. Eu acho, embora eu já tenha até falado aqui da coisa da visão periférica, né, de conectar os dados, então eu gosto disso. E eu gosto de fazer coisas diferentes e novas, inclusive no trabalho. Mas se você quer ser um especialista em determinada função, eu acho que tudo certo. Seja muito bom naquilo que você faz, né? Porque senão você pode ter alguma dificuldade no futuro, porque realmente o mundo muda ao nosso redor, né? Então, coisas diferentes que eu fiz na minha vida. Os destinos de viagem. Eu vou sempre a lugares novos e diferentes. Eu não repito Uhum. destino de viagem. Esportes radicais. Eu já fiz escalada, é, tirolesa e voar de balão e voar de paraglider e só não voo de asa delta e nem pulo de paraquedas, que eu acho que é radical demais, né? Eu acho que é meio doido, né? Paraglider você sai do chão, né? Mas paraquedismo você pula lá Você de pula lá cima. de cima. Acho que isso é um pouco exagero assim para mim. Mas buscar e aprender e fazer essas coisas diferentes assim ao longo da vida, eu acho que eu faço bastante. De novo, na carreira, né? Eu mudei de setor de atividade umas 6 vezes, né? Pelo menos. Eu saí de TI, eu fui para recursos humanos, de recursos humanos eu fui para consultoria, investidor anjo, tem um podcast e tal. Uhum. Então, eu acho Os que esportes que você foi comentando, eles foram entrando na sua vida aos poucos ou você sempre fez todos esses? não, Desde que foram sempre. entrando aos poucos e também tem a ver com isso, né? Eu comecei a correr por achar que era o mais simples de fazer e tal. Mas depois eu acabei me aborrecendo. Aborrecendo no sentido espanhol da palavra, né? Mas me entediando com a corrida e eu passei a fazer bicicleta. Aí daqui a pouco eu me entediei com a corrida com a bicicleta e eu adicionei a natação Uhum. e passei a fazer o triatlo. Então também tem a ver, né? Com esse incômodo, com essa vontade de fazer algo novo. Uma coisa que é verdadeira é que eu não faço nada bem. Mas, mas o que você classifica como fazer bem? Eu não sou o melhor corredor, eu não sou o melhor pedaleiro e nem o melhor nadador. É isso, sim, mas é ok Mas também, você né? também não está Eu não disposto a tô. entrar na Olimpíadas, né? Exatamente, eu não tô procurando isso Só por também. gosto. Então eu também não tô procurando. Não sei pilotar um balão, não sei pilotar um paraglider, não sei nada disso, mas também não quero, nunca tive essa ambição também. Uhum. Né? Nunca tive essa ambição. Boa. E compartilha com a gente uma experiência de fracasso e como isso eventualmente te ajudou a te moldar como líder depois. Como líder em posição de liderança. Eu acho que, interessante. Pensei em algo agora com um enfoque um pouquinho diferente, na verdade. Demissão é a coisa mais difícil que um líder tem para fazer. É uma das coisas mais difíceis da minha vida até hoje. Na minha maneira de olhar para trabalho, eu acho que é a maneira mais difícil, é a coisa mais difícil que tem, coisa mais difícil que tem. E a situação é difícil, tem consequências para a pessoa, tem consequências para o time. Mas aí o meu olhar, você me perguntou fracasso, né? Então o meu olhar é o seguinte para essa experiência: o que você como líder deixou de fazer ou errou, né, para que aquela pessoa
fosse bem sucedida e você não precisasse chegar numa situação de demissão. Então, quando eu dou aula ou dou palestras sobre liderança, uma das coisas que aparece assim no conteúdo, né, é que a verdade é que nós dois aqui estamos dizendo que demissão é uma coisa muito difícil. Mas na prática eu vejo isso muito fácil para as pessoas e para as empresas, assim, né? A gente recentemente viu layoffs ao montes, assim, né? Uhum. De números grandes. E empresas repetindo layoffs. E um layoff tem consequências nefastas para quem fica também. E o mais incrível é a empresa repetir, né? O mais incrível é repetir. Então, aí virar a perspectiva. E se a gente olhasse para uma demissão como uma falha do líder e não da pessoa que está sendo demitida. Não é que ela não é produtiva ou que ela errou em alguma coisa, é que o líder deixou de dar os recursos, a orientação, as ferramentas, o treinamento que aquela pessoa precisava para ser bem-sucedida. E se a gente olhasse desta maneira, se a gente se cobrasse isso como líder, acredito que a gente veria menos demissões ocorrendo, né? E mais gente sendo bem-sucedida a partir daí. Eu tenho um exemplo também, assim, de, da vida pessoal, de um trabalho que foi realizado lá em casa, assim, uma obrinha, um reparo também, uma coisa pequena e tal, mas foi muito mal feito, muito mal feito. Falamos com o empreiteiro, né? Poxa, vem aqui, vem dar uma olhada, né? Ele não acompanhou, ele tinha uma pessoa de supervisão que acompanhou e tal, então ele foi olhar, ele reconheceu, não tá legal, isso aqui não foi bem feito e tal. E aí no dia seguinte ele volta e falou: demitir o supervisor da equipe. Aí, na mesma hora, a minha reação: não, isso, você não tá me fazendo feliz com isso. A tua atitude tinha que ser de ensinar. E trazer a pessoa e mostrar e ensinar a pessoa a fazer diferente, né? E isso é um tremendo aprendizado que você jogou fora. E a pessoa está sendo punida, ela talvez não nem tenha entendido por quê, e você está achando que está me deixando feliz. Ao contrário, você me decepcionou. A pessoa não vai aprender, o resto da equipe não vai aprender, você não aprendeu. Assim, mas foi o mais fácil e achou que estava fazendo o que eu esperava, assim, né? Bizarro também. Enfim, não resolveu o problema de Não fato. resolveu o problema. Não resolveu o problema. Porque alguém, outro, vai cometer aquele mesmo erro, aquela pessoa provavelmente vai cometer o outro erro, mesmo erro em outro lugar. Vai ficar um tempo fora, sem trabalho, sem renda, não sei o quê, e não aprendeu e vai, obviamente, ficar desgostosa, vai prejudicar a busca de um emprego novo, assim, tudo errado. São pontos de vista muito interessantes que a gente, enfim, tem que pensar e repensar, né, dentro das corporações, né? Felizmente, me parece que existe um movimento, né, numa direção mais coerente. Tá? Já existe. Acho que sim. Já existe. Já faz... Mas me decepcionei um pouco com esse movimento de layoffs de startups. Eu esperava, imaginava que a galera mais jovem, líderes de startups, seriam mais humanas, no sentido meio amplo assim da palavra, né? Ela tem um sentido amplo, mas nesse cuidado, né? E aí o que a gente vê muito layoff. Mas você fala da forma como os layoffs foram feitos? Não. Eu tô falando. Não. Acho que estou me referindo mais ao layoff como para mim, uma decisão equivocada de negócio. Tá. De expandir o quadro de pessoal rapidamente, sem ter, não de maneira sustentável, né? Sem ter a justificativa, o lado econômico para ter essa equipe maior. Tá? Entendi. Não ter o orçamento, não ter o projeto, não ter o cliente, não ter a renda e a rentabilidade para justificar esse aumento. O aumento é cash burn para fazer o negócio crescer rapidamente e conquistar novos clientes. Não conquistou novos clientes, o cash queimou. Aí faz o quê? Pô, essa equipe aqui tem que ir embora, porque eu não tenho dinheiro para bancar. A consequência foi o layoff, né? Mas o problema foram as decisões anteriores, então, né? E mais de gestão e de negócio do que da parte do trato com as pessoas que estão sendo ligadas. Mas no final das contas é a mesma coisa, né? Porque, pô, eu contratei de uma forma irresponsável. Sim, exato. E, bom, indo pro final aqui então. Tá. Seu momento jabá, fala aí do... Meu momento jabá? Fala aí que você está contratado. Legal. Tá, a gente já comentou, né? Então, entre algumas das coisas que eu faço, eu tenho um podcast chamado Você Está Contratado, que é mais focado em gestão de pessoas e liderança. Então, é para um público de RH, um público de líderes de empresas também, porque a gente fala de carreira, liderança, gestão de pessoas, muito de tecnologia e inovação voltada à gestão de pessoas. Chama-se Você Está Contratado, está no YouTube, então quem curtir esses temas, entra lá, marca o sininho
para ser notificado. Toda sexta-feira a gente publica um episódio novo. E o Mergulhão tá lá. A gente gravou um dos episódios com o Mergulhão também. Boa, foi bem legal, bem divertido. E para quem ainda não sabe, se é que se esqueceu aí, né? A Impulso é uma People Tech especializada no aumento de capacidade e produtividade de empresas tech. A gente tem lançado no Brasil o livro Sentir e Responder, com exclusividade. Aquele livro que todo mundo deveria ter lido antes da pandemia É, começar. eu ganhei de presente. Os links para tudo que falamos hoje vai estar aqui na descrição. Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer ter Valeu. você aqui. Curti demais também. Obrigado, Mergulhão. Valeu. Você também. Obrigado.